Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Quem é o seu Deus? Este é o título desta mensagem. O texto bíblico escolhido é um texto muito longo, onde Jesus deixa algumas palavras duras para os judeus. Em João capítulo 8, versículos de 31 a 47. Nós estaremos lendo apenas os versículos de 31 a 35 para nossa meditação, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, hoje nós vamos falar diretamente sobre o título desta mensagem: quem é o seu Deus? Vimos no texto bíblico, queridos irmãos, que as palavras ditas por Jesus foram tão duras que os judeus quiseram apedrejá-lo. É claro que Jesus nunca ensinava ou pregava para agradar aos homens. Em João capítulo 5, versículo 41, ele diz assim: eu não recebo glória da parte dos homens. E no texto lido, Jesus disse também que os judeus eram filhos e escravos do diabo. Eles se consideravam filhos de Deus, mas Jesus disse que o Deus deles era o diabo. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vamos destacar aqui, nesta mensagem, alguns versículos importantes sobre o tema abordado e também vamos falar sobre alguns deuses. Nós iremos falar sobre alguns versículos importantes do texto lido apresentado e também vamos falar sobre alguns deuses. No versículo 31, Jesus disse o seguinte aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Interessante, meus irmãos, que Jesus estava falando para os judeus que haviam crido nele. E da mesma forma, ele fala conosco hoje, meus irmãos, nós que cremos nele. Assim, embora crescem em Jesus, eles não eram seus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Irmãos, aqui nós vimos que apenas acreditar na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, isso não nos faz filhos de Deus. Temos que realmente nascer de novo, meus irmãos. O que devemos fazer é produzir frutos dignos de arrependimento. No versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, eles ainda não estavam libertos do poder das trevas. Irmãos, este versículo é muito profundo, pois sabemos que a verdade que gera a liberdade, ela é viva e pessoal,
e não pode ser outra senão a verdade encarnada, o próprio Jesus. Pois ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, será que todos nós hoje já conhecemos a verdade? É uma pergunta. Merece reflexão. Para conhecer alguém hoje, meus irmãos, é necessário uma verdadeira convivência, saber o que ele gosta, o que ele faz, caminhar com ele, almoçar com ele, jantar com ele, trabalhar com ele, enfim, compartilhar tudo com ele. E com Jesus, meus irmãos, não é diferente. Para conhecer Jesus, temos que realmente ter uma grande intimidade com ele. No versículo 33, os judeus responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Assim como nós hoje, meus irmãos, os judeus também tinham dificuldades para reconhecer suas friezas e deficiências espirituais. Eles disseram, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Irmãos, vimos no texto bíblico que era o próprio Deus encarnado falando, mas os judeus não aceitavam. Nos dias de hoje, queridos, nós também temos uma dificuldade tremenda de aceitar que somos escravos do diabo e do mundo em muitas coisas. Mas no versículo 34, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Queridos irmãos, queridos ouvintes, ampliando e simplificando ainda mais o ensinamento de Jesus, declaramos assim, se alguma coisa está te vencendo, você é escravo dela, ou seja, essa coisa é o seu Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19b, diz assim, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Você se tornou escravo daquilo, e aquilo se tornou o seu Senhor. Aí nós vimos, meus irmãos, que não tem como nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Em Mateus capítulo 6, versículo 24a, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. É a palavra de Deus, queridos. E outra coisa, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada, porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. É a palavra de Deus, é a palavra da verdade, queridos. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. É muito importante estarmos atentos, pois a idolatria não é apenas adorar uma imagem de escultura. Idolatria é valorizar e dar mais tempo para outra coisa do que para Deus. Qualquer coisa que te prende mais, querido, esse é o seu ídolo, esse é o seu Deus. Aquilo que mais toma o seu tempo e mais você tem prazer, esse é o seu ídolo, esse é o seu Deus.
vejamos alguns deuses que precisamos ter muito cuidado. O primeiro Deus, o Deus da tecnologia. Irmãos, tem pessoas que, se ficar sem o celular por um dia, é capaz de dar abstinência. O que temos visto de reclamações de esposas, de maridos e de pais não é brincadeira. Faça uma avaliação simples. Você quer mesmo saber se você está servindo a esse Deus? Pergunte para o seu cônjuge. Pergunte, querido. Netflix, esse é outro. Observamos, meus irmãos, que os cristãos que sempre criticaram e condenaram as novelas da Rede Globo, hoje estão mergulhando num lixo pior. Pornografia, sexo, sensualidade, homossexualismo, lesbianismos, etc, etc. Tudo exposto nessa plataforma cinematográfica. Muito embora a palavra de Deus tenha nos chamado a atenção, em Romanos capítulo 1, versículo 32, dizendo assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É a palavra de Deus, queridos. Não temos como fugir. Isso porque, meus irmãos, se eu assisto às séries ou novelas que contêm todo esse lixo, eu não estou só assistindo, mas também estou consentindo, estou aprovando, como também aprovando aqueles que as praticam. Jogos eletrônicos é outro. Irmãos, infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas que estão extremamente viciadas nisso. E olha que não são só crianças e jovens, não. Observamos que os adultos também estão participando desses jogos. O Deus dos jogos tem escravizado homens e mulheres, fazendo-os passar noites inteiras escravizados em frente a um celular, um computador ou até mesmo uma televisão. Muito triste saber que jovens, pais e mães de família passam a madrugada em jogos e redes sociais. Um belo exemplo para os seus filhos. E o mais triste ainda, para orar, ler a Bíblia, fazer a obra de Deus, está sem tempo, está com sono, cansado, com preguiça, etc, etc. Mas para servir ao Deus dos jogos, tem muita disposição e muito tempo. Infelizmente, meus irmãos, é isso que tem acontecido neste tempo, infelizmente. Mas a Bíblia nos adverte em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É a palavra de Deus, queridos. Queridos irmãos, queridos amigos, com todo carinho e respeito, perguntamos: no que está edificando a sua vida? No que está edificando a vida da sua família? Ficar servindo o Deus dos jogos, das redes sociais, a tecnologia. Do que está servindo isso? Quem é o seu Deus? Segundo Deus, o Deus do esporte.
Infelizmente, irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãs sabem tudo sobre esporte, tudo sobre futebol, mas não sabem nada da Bíblia, infelizmente. Não perdem uma partida de futebol, não perdem um evento esportivo, mas não conseguem ficar meia hora orando ou lendo a palavra de Deus, pois dá sono, é muito chato, arrumam 1001 desculpas. Quem é o seu Deus? O terceiro Deus, o Deus do entretenimento. Irmãos, isso acontece. Quantas vezes Deus nos abençoa com uma casa, com uma chácara, com um carro novo para passear com nossa família, e a gente transforma tudo isso num Deus. O carro novo, por exemplo, onde a criança é proibida de encostar a mão. O carro não pode ter uma poeirinha, tem que estar sempre brilhando. É bem assim, meus irmãos, infelizmente. Em Salmos 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, aqui nós vimos que o maior prazer do salmista era cultuar a Deus com os irmãos. Mas hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitos de nós, têm mais prazer nos passeios, nos aniversários, nas festas, do que estar cultuando ao nosso Deus. Vejam que mau exemplo. Uma família que foi passar o dia na chácara. E o filho cobrou do pai, no final da tarde: papai, nós não íamos à igreja hoje? É muito triste isso, meus irmãos. Os próprios filhos percebem a negligência dos pais. O Deus do entretenimento está se tornando mais prazeroso. Está dando mais prazer. O entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Quem é o seu Deus? Quarto Deus, o Deus do trabalho. Queridos, neste item, nós já vimos cristãos que oram, cristãos que choram para Deus abrir uma porta de emprego para ele. Mas quando Deus abre uma porta, quando Deus abençoa esse cristão, nesse sentido, esse mesmo cristão nem agradece, pois ele deixa de orar, deixa de congregar, deixa de ir aos cultos, deixa de servir ao reino de Deus para servir apenas ao Deus do trabalho. Quantas pessoas, meus irmãos, têm 2, 3 empregos? Não precisam disso, pois pessoas aposentadas que poderiam estar curtindo mais a família, servindo mais no reino de Deus, mas estão escravizadas pelo Deus do trabalho. Irmãos, não deixem o diabo te cegar. Pensem bem, nós não vamos levar nada dessa vida. Nós só temos uma vida, meus irmãos, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo Jesus permanecerá. Nós só temos uma vida. E essa vida logo passará, meus irmãos. Pensem bem. Somente o que for feito por Cristo Jesus permanecerá. Quem é o seu Deus? Quinto Deus, o Deus do dinheiro e bens materiais. Queridos, aqui também é incrível o que acontece. Muitas das vezes Deus nos abençoa com bens e nós fazemos deles deuses nas nossas vidas.
Muitas das vezes recebemos bênçãos de Deus, recebemos bens e nós fazemos deles deuses nas nossas vidas. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas infelizmente estão sendo escravizadas pelo Deus do dinheiro, Deus das riquezas e Deus dos bens materiais. O carro, a casa que Deus abençoou, passam a ser o seu Deus. Aqui temos um pensamento muito usado que diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. É a pura verdade, queridos. Mas a Bíblia nos diz assim, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 10. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. É a palavra de Deus, queridos. Queridos irmãos, queridos ouvintes, e para concluir essa mensagem, declaramos que muitos de nós, infelizmente, hoje estamos como os judeus, servindo outros deuses sem perceber. E o pior, meus irmãos, muitos de nós também não aceitamos a palavra de Deus como os judeus também não aceitaram. E tentamos convencer a Jesus, o próprio Deus encarnado, que estamos servindo a Ele, dizendo: realizamos os desejos de quem servimos. Mas Jesus nos responde no versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Irmãos, a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Eli se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, meus irmãos, ficou em silêncio. Mas nós hoje, queridos, não podemos ficar em silêncio. Precisamos decidir quem realmente é o nosso Deus, quem realmente vamos servir. Quem é o seu Deus? A mensagem nos falou de alguns deuses. O Deus da tecnologia, o Deus do esporte, o Deus do entretenimento, o Deus do trabalho, o Deus do dinheiro e bens. Estes são alguns deuses deste mundo. Mas a Bíblia nos adverte assim, em Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5 e 8 a 10. Adúlteros, não percebem que a amizade com Deus os torna, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que essas escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Queridos, o Espírito Santo nos trouxe até aqui hoje porque Ele nos ama. Talvez, sem que nós percebêssemos, nós estávamos servindo outro Deus. Mas o Deus verdadeiro, queridos, o Deus de amor, quer te libertar hoje. Promova um encontro com Deus, querido ouvinte. Ele quer te libertar da escravidão. Deixa Deus entrar na sua vida. Ele quer te salvar. Jesus está dizendo assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que maravilha, meus irmãos, é ter Jesus na nossa casa, na nossa vida. E Ele está batendo agora da sua porta, querido ouvinte. E só você pode permitir a entrada de Jesus. Não deixe Jesus esperando. Ele está te aguardando. Abra a porta da sua casa, abra a porta da sua vida, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar, querido ouvinte. Faça isso agora. Agora, não perca tempo. Jesus está te esperando. Amém? E que Deus assim nos abençoe.